Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Estamos fazendo alguns vídeos, gente, acerca rumo a uma vida significativa, a sabedoria do Rebbe de Lubavitch, adaptado por Simon Jacobson. Já falamos cerca de muitos temas, acerca o que é uma alma, o corpo e a alma. Já falamos acerca do nascimento, a infância, a aurora da vida, e entramos agora na educação. E nessa parte da educação, o que e por que aprendemos, vamos falar como devemos educar. Aqui está uma pergunta feita ao Rebbe: como devemos educar? A questão de como educar, na verdade, é mesmo que perguntar como devemos nos comunicar, como devemos fazer negócios, como devemos viver aqui. Cláudio César dos Santos, emissário do Movimento Benor Brasil na cidade de Nova Friburgo, trabalho com apoio e supervisão do Rav Yaakov Gerensky e morei pelo Márcio Braga, 10 anos de estudo de Torá. Vamos lá, gente. A questão de como devemos educar, na verdade, é o mesmo que perguntar como devemos nos comunicar, como devemos fazer negócios, como devemos viver. A resposta é sempre a mesma: através do amor. Sem amor, a educação é, no melhor dos casos, incompleta e, no pior, destrutiva. Amor significa sensibilidade, não às suas próprias ideias e padrões, e sim do seu aluno, e mais importante, aos de Deus. Isso que significa que a criança deve ser informada de uma existência que é maior que a sua própria, está muito além dos seus impulsos e desejos. Sua família e amigos, sua escola e suas brincadeiras. Uma educação assim é rigorosa e demanda esforço emocional e intelectual, mas à medida que os jovens se familiarizam com Deus e adquirem uma propensão e um gosto intelectual pelo espiritual, entram em sintonia com seu objetivo maior na vida. Tornam-se crianças que se referem aos seus pais com respeito e afeição, crianças que não pegaram algo que não lhes pertence, crianças que tomam iniciativa de ajudar os outros e que são generosos com seu tempo e seu amor. A educação consiste em vários componentes, mais básicos dos quais é a transferência de informação. Mas devemos nos lembrar que a informação é apenas uma ferramenta que colocamos na mão da criança, assim como é preciso muito mais para construir uma casa do que as ferramentas certas, é preciso muito mais que a informação certa para uma educação. O verdadeiro educador não é aquele que apenas ensina fatos, mas aquele que ensina a criança a pensar por si, a encontrar respostas às suas próprias perguntas, baseadas nos princípios que lhe foram ensinados, a não ser inteiramente dependente de um professor ou dos pais para resolver um dilema. Se as suas respostas são constantemente fornecidas por outra pessoa, você pode ter o consolo de nunca precisar se responsabilizar por um erro. Mas se você aprende a pensar por si mesmo, recebe a profunda gratificação de ter agido por sua própria iniciativa. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Então, gente, isso está de acordo com a razão pela qual Deus criou o universo, não para que bonecos pudessem desempenhar o papel predeterminado, mas para que cada indivíduo tivesse a ambição, a liberdade de agir honestamente e virtuosamente. Ensinar também requer humildade. Lembre-se, o professor não é a fonte da informação, mas o veículo para a informação que vem de um lugar maior. Um professor nunca pode ser arrogante ao ministrar o conhecimento, mas deve sentir-se abençoado com a oportunidade de introduzir o estudante ao conhecimento. Acima de tudo, lembre-se disso, palavras que vêm do coração penetram no coração. Como professor, você deve praticar aquilo que fala e deve ser um exemplo vivo do que ensina. As crianças frequentemente não conseguem distinguir entre ideia e comportamento. E se você mostrar a elas que pode agir de forma contrária, aquilo que ensina estará comprometendo todo o processo. Dizer a uma criança, de fato, faça o que eu digo e não o que eu faço, também é educação do tipo negativo. Então, gente, é muito importante nós educar, ensinar, mas ter a prática
para que eles possam desempenhar um grande papel na sua vida. Por quê, gente? Nós não podemos ficar naquela situação, eu te ensino isso, ensino aquilo, dentro de uma sala de aula, dentro de uma, de uma comunidade onde nós vivemos, e depois você não pratica nada e dá um mau exemplo. Então, as crianças vão aprender o quê? O negativo. Então, seja sempre correto em todas as áreas e aspectos da tua, da minha, da nossa vida. Aqui é um parecer que estou falando dentro desse assunto aqui. Está escrito em Provérbios que devemos educar o jovem de acordo com a sua maneira, para que quando amadurecer, ele não se afaste dela. Mas por que a maneira do jovem? O conhecimento não é objetivo, como podemos adaptar o conhecimento a cada criança, isso não tornaria a educação de certa forma arbitrária? É claro que existem valores absolutos no sistema que Deus nos legou, mas a verdadeira educação deve ser maleável e aplicar a esses valores absolutos a cada criança individualmente, pois cada criança tem as peculiaridades e seus potenciais. Isso é particularmente verdadeiro para aquelas crianças que são taxadas de deficientes. Não importa quais as dificuldades uma criança possa ter, é nossa incumbência educá-la com tanta dedicação e compreensão como qualquer outra criança, senão mais, pois se existe alguma criança que precisa de atenção particular para alcançar seu potencial, esta é a criança deficiente. Quando nos dedicamos com amor à sua educação, somos gratificados ao descobrir que elas possuem habilidades bem maiores do que se imaginava. Para qualquer criança, o professor deve identificar e ilustrar seus potenciais, não os potenciais que nós consideramos que ela deve possuir. O objetivo é que a criança se transforme em um adulto capaz de caminhar com suas próprias pernas, com as pernas do professor. Costumamos achar que se ensinarmos valores absolutos, dogmáticos, então a criança irá indubitavelmente perpetuar aquele sistema de valores. Esta é apenas a metade da história. Sim, aqueles valores devem ser expressados na linguagem da criança, para que se tornem parte dela, integrados com a sua personalidade, incutidos no seu espírito. Um professor muito severo, que acredita ser principalmente um disciplinador, nunca educará bem uma criança, pois o fundamento da educação é o amor. Obviamente, a educação requer disciplina, mas mesmo na disciplina, a criança deve sentir o amor do professor. Como dizem os sábios, com a sua mão direita aproxime e com a esquerda discipline. A força primordial, simbolizada pela mão direita dominante, deve ser sempre a do amor. Se você sente que está competindo com uma criança, não está sendo professor, pois a criança não é seu igual. Quer você seja o professor ou pai, Deus incumbiu de ensinar a criança bem, de tratá-la bem. Respeito e veneração que devemos ter para com a criança não é diferente do respeito e veneração que devemos ter pela própria divindade. Por que se tornar um educador? Não é difícil lidar com crianças, tolerar pacientemente sua falta de atenção, seus problemas de disciplina e caos. Não seria mais conveniente desenvolver uma carreira que seria mais lucrativa e levaria ao reconhecimento pelos seus iguais? Ou talvez fazer algo que envolva o crescimento pessoal, quer seja música, arte ou literatura? Se a educação fosse apenas o processo de transmitir informação, a resposta a essas perguntas poderia ser sim, mas como a educação é bem mais do que isso, como a educação é a própria vida, a razão pela qual devemos ensinar é uma extensão direta da razão pela qual devemos viver. Como a vida é uma educação contínua para todos nós, então ensinar é para todos nós uma obrigação, uma responsabilidade vitalícia. Não devemos encarar o fato como um fardo, pois o ato de ensinar em si é um ingrediente vital para a nossa própria educação. Seus alunos, o que na verdade inclui qualquer um
com que você se comunique, aperfeiçoe seus instrumentos de comunicação e o conduze a uma nova dimensão, além da sua própria experiência. Para alcançar um estudante cuja mente é menos desenvolvida que a sua, é preciso penetrar fundo em sua própria mente e coração. E quanto mais longe você quiser alcançar, mais fundo deverá penetrar dentro de si. Mesmo se não houvesse tantas vantagens em ser um educador, ainda assim seria válido, pois que dádiva, que ato de amor pode ser maior do que a ter a oportunidade de ajudar a formar uma pessoa para o resto de sua vida? Certa vez perguntaram a um grande sábio, onde aprendera tanto? Respondeu, aprendi muito com meus professores, aprendi ainda mais com meus amigos e, acima de tudo, aprendi com meus alunos. Como deve ser educada esta geração? Como criança, é impressionável. Ela será influenciada por qualquer coisa que esteja ao seu redor. As crianças de hoje são inundadas por várias influências, que são nocivas a uma educação correta. Depois de enfrentar todas as distrações nos dias de hoje, quer seja a televisão, a tentação dos crimes, das drogas, sobre o pouco e precioso tempo e energia para cultivar as mentes, os corações e as almas das nossas crianças. Não é suficiente enviá-las à escola com a merendeira cheia. A educação é um dever de tempo integral. Devemos estar sempre vigilantes, como na época em que a criança era recém-nascida. Sempre vigilantes, sempre prontos a suprir suas necessidades espirituais. Porque os 10 mandamentos, que com os princípios morais começam com eu sou teu Deus, porque sem aceitação de que a moralidade deriva de Deus, a moralidade e, por consequência, a educação é guiada por nada além do que o impulso e a consciência dos homens. A história nos mostra que uma sociedade pode ser extremamente culta, civilizada e, contudo, quando não guiadas pelos preceitos de Deus, pode estar mergulhada na perversidade. Estabelecer um sistema educacional moralmente firme é uma das responsabilidades primordiais da sociedade. Passar esta responsabilidade a um grupo de administradores, não importa o quão qualificados sejam, é tão negligente quanto ineficiente. Conquanto deva existir um certo grupo de pessoas cuja responsabilidade primordial seja implementar educação, cada membro da sociedade deve assumir um papel ativo para a paz de crianças pequenas, especialmente a responsabilidade é clara. Pense em como ficaríamos perturbados ao saber que o pai, cujo filho está doente, se recusa a levá-lo ao médico. Se este é o caso, em se tratando apenas do corpo de uma criança, quanto mais deveríamos sentir a mesma ou maior preocupação em se tratando de sua mente e da sua alma? Pense bem, gente. Imagine o quanto é importante pensar na alma, o fundamento que está por detrás de tudo, a essência de toda a nossa vida, muito mais do que o corpo, é a alma. Entretanto, por causa da pesada sobrecarga de trabalho de tantos pais hoje em dia, nossas escolas assumiram uma responsabilidade muito maior. Houve um tempo em que os valores básicos eram ensinados em casa, enquanto a escola servia principalmente para dar à criança aptidão para uma carreira. Muitos pais agora dependem da escola para ensinar tanto aptidões quanto os valores. Isso que enfatiza a grande necessidade do estabelecimento de um currículo moral por parte das escolas, especialmente hoje. As crianças, bem como os adultos, anseiam por aprender valores mais elevados. Temos que valorizar essa receptividade, responder a ela com uma campanha educacional que seja mais eficaz e agressiva possível. Porque a estrutura moral desse país se deteriorou tanto? Porque as crianças não aprendem mais sobre Deus? Desde o início, os Estados Unidos foram refúgio de milhões de pessoas, de todas as religiões, que fugiram de seus países natais para poderem ter liberdade de culto. Era nesse espírito que costumávamos educar nossas crianças. Então teve início um lento, mas devastador processo, que quase sempre resulta na diluição, em última análise, na eliminação de uma educação baseada na nossa responsabilidade pessoal em relação a Deus. A velha batalha entre Deus e a ciência se estendeu para uma batalha entre Deus e a educação. Esta é uma das razões primordiais para a grande parte da
oração, moral da qualidade. E é por isso que não existe escolha, a não ser retornar a uma filosofia educacional, na qual ensinaremos às crianças não apenas o valor de uma equação matemática, mas o valor de suas almas. Lembre-se, são justamente as crianças que melhor podem se comunicar com a simplicidade e a essência de Deus. Não projete seu próprio sexismo nas crianças. As crianças, ao contrário dos adultos, não mastigam cada bocado de informação nova, até que sua essência seja diluída ou destruída. Apenas escutam e observem a razão pela qual elas aprendem também. Devemos olhar para nossas crianças e repetir constantemente para nós mesmos. Aqui está uma alma fértil, um coração, uma mente abertos, que foram dados por Deus para nutrir e ensinar a vida desta criança afetará muitas outras. Eu devo ensiná-lo o melhor que puder. Será que Deus e a sociedade ficarão satisfeitos com o trabalho que eu realizei? Um dia, em seu caminho diário para o trabalho, o Reb encontrou-se com o líder comunitário, a que conhecia. Todos os dias ando por esta rua e vejo meninas e meninos passando, disse o Reb, com grande interesse. Agora, diga-me, quem se preocupa com eles? Quem tem certeza de que eles têm satisfeitas as suas necessidades intelectuais e espirituais? Vocês e todos que influência devem se dedicar antes de tudo à educação desses jovens? Anos depois, o líder comunitário lembrou-se que ficara tão influenciado pelo interesse profundamente sincero do Reb, que logo concebeu e iniciou uma série de programas educacionais que, com o passar dos anos, desenvolveram para servir a milhares de estudantes. Gente, esse aqui é mais um ensinamento do nosso Reb de Lubavitch, o que e por quê, como aprendemos sobre a educação. Aqui falamos agora sobre como deve ser educada esta geração, como o educador tem que se tornar, como ele tem que agir. Então, gente, Baruch Hashem, muito bom estar com vocês. No próximo vídeo vamos para mais uma etapa. E muito obrigado por você nos acompanhar, estar assistindo o nosso canal, tá, gente? Pode dar assim, se inscrever no nosso canal, dar o teu joinha, aprender, estar conosco na nossa sinagoga Benhur, na cidade de Nova Friburgo, região serrana. Estamos prontos aqui, vários assuntos sobre 7 leis, assuntos de toda a Torá, do Taná. Estamos aqui para falar de vocês o porquê das 7 leis, judaísmo para os judeus. Aprendam, gente, que a melhor coisa que tem, a arma mais poderosa que o ser humano pode ter é o conhecimento e pondo ele em prática. Gente, tudo de bom para vocês, que é a plataforma Benhur Brasil, né, com o nosso Rav Yaakov, Academia de Noah, com o nosso Morel, com o nosso Braga, enfim, estamos recheados de trabalho, serviço da manhã, serviço da tarde, serviço à noite, enfim, querem servir a Shem? Porta está aberta, tchau, tchau, tudo de bom. Falando hoje aqui, estamos em Hanukkah e também Rosh Chodesh Tov, mês de Tevet. Tudo de bom para vocês. Mashiach já.